aula vamos continuar vendo os conteúdos que serão estudados até maio. Eixo temático 3, políticas públicas e noções de estatística, as diferentes conceituações de política pública, o processo de elaboração de políticas, o papel do Estado, a burocracia e o Estado, poder, racionalidade e tomada de decisões, o papel da burocracia e a discricionariedade no processo de formulação e implementação de políticas públicas, teoria e modelo de análise contemporânea de políticas públicas, escolha racional e institucional, teoria de rede de políticas públicas, teoria dos múltiplos fluxos, teoria de equilíbrio pontuado, teoria de coalizão de defesa, implementação de políticas públicas, problema, dilemas e desafios, arranjos institucionais para a implementação de políticas públicas, a diversidade e a inclusão nas políticas públicas, ações afirmativas, instrumentos e alternativas de implementação como fundos, consórcio e transferências obrigatórias, mobilização, organização e participação social no processo de gestão das instituições estatais, conselho, conferência e outros fóruns, mecanismos legais e instituição de ampliação, diversificação e garantia de direitos individuais, coletivos e difuso, controle social, avaliação de política pública, principais componentes do processo de avaliação, custo-benefício, escala, efetividade, impacto nas políticas públicas, pesquisa e avaliação qualitativa e quantitativa, estatística, noções de amostragem probabilística e não probabilística, noções de inferência estatística, população e amostra, seleção de amostra, estatística e parâmetro, distribuição amostra, estatística de localização, média, mediana, moda. Eixo temático 4, administração financeira e orçamentária, contabilidade pública e compras na administração pública. O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas, formas e dimensões da intervenção da administração e na economia. Funções do orçamento público, conceito, técnicas orçamentárias, principais orçamentários, ciclo orçamentário, processo orçamentário. O orçamento público no Brasil, sistema de planejamento do orçamento federal, plano plurianual de diretriz orçamentária, orçamento anual, outros planos e programas, sistema e processo de orçamentação, classificação orçamentária, estrutura programática, créditos ordinários e adicionais, programas e execuções orçamentária e financeira, descentralização orçamentária e financeira, acompanhamento de execução, alterações orçamentárias, contabilidade pública, princípios fundamentais, patrimônio, componente patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido, fatos contábeis repetitivos, variações patrimoniais na área pública, receita pública, conceito e classificação, estágio, fonte, dívida ativa, despesa pública, conceito e classificação, estágio, restos a pagar, despesas de exercício anteriores, dívida flutuante e fundada, suprimento de fundo, lei de responsabilidade fiscal, conceito e objetivo, planejamento, receita pública, despesa pública, dívida e endividamento, transparência, controle e fiscalização, termo de execução descentralizada, convênio, termo de referência, relatório de cumprimento de objeto, licitação, conceito, natureza jurídica, objeto e finalidade, princípio básico, relatos, modalidade, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade, procedimento licitatórios, anulação, revogação e recurso administrativo, sanções e procedimentos sancionatórios, crime e licitações, contrato administrativo para cumprir na administração pública, conceito principais, características, espécies, formalização, execução e inexecução, duração, programação, renovação e extinção, revisão e rescisão, eixo temático 5, comunicação, gestão documental, transparência e proteção de dados, gestão documental, documento de arquivos, documento digital, processo eletrônico, processo híbrido, espécie, ciclo de vida dos documentos, teoria das 3 idades, transferência, descarte, acolhimento, transparência pública, lei de acesso à informação, lei 12.527 de 2011 e suas alterações, direito de acesso à informação no Brasil, negativa de acesso a informações classificadas e dados abertos, portal da transparência, transparência ativa e passiva, lei geral de proteção de dados pessoais, LGPD, Lei número LGPD, Lei 13.709 de 2018 e suas alterações, fundamentos e campo de aplicação, princípio de direito do titular, responsabilidade dos agentes, aspectos internacionais, segurança e autoridade nacional de proteção de dados, teoria da comunicação, história e conceito, comunicação contemporânea e a internet, ferramenta de busca e a linguagem CEL, comunicação em mídias digitais, a ética na produção de conteúdos com inteligência artificial generativa, peculiaridade dos veículos de comunicação, impresso audiovisuais, linguagem, procedimento técnico e tecnologia,
estratégia de planejamento de comunicação, informação e de imagem institucional, papel do profissional de comunicação em instituição pública, realização de eventos em geral, noções de design, política de acesso aos documentos de arquivo, sistema informatizado de gestão arquivista de documentos, documentos digitais, requisitos de metadados, gerenciamento de documentos arquivistas digitais, teorias principais, soluções tecnológicas, impacto da inteligência artificial na arquivística, comunicação pública e política, comunicação política e democracia, panorama histórico da comunicação pública no Brasil, finalidade da comunicação pública, comunicação política e comunicação de serviços, estratégia de comunicação e identidade narrativa, comunicação das políticas públicas, mídia e poder, imagem pública, pesquisa de opinião e marketing político, opinião pública e formação de agenda, gestão de crises. Um pouco das noções das políticas públicas. Políticas públicas, como ela afeta o nosso país. Políticas públicas têm um enorme impacto em nossa nação e na vida de seu povo. Elas podem ser divididas em duas grandes categorias: aqueles que são feitos pelo governo e aqueles que são feitos por atores não governamentais. O governo define as políticas nas amplas áreas de educação, economia, bem-estar social e relações exteriores. Os atores não governamentais incluem empresas, sindicatos e ONGs. As políticas públicas atingem cidadãos de todos os níveis educacionais, independente de gênero, raça, religião ou nível social. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, diversifica-se as responsabilidades dos representantes do povo. Hoje costuma-se dizer que sua função é promover o bem-estar social. O bem-estar da sociedade está relacionado com a atuação e sua implementação nos campos da saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança, ou seja, a qualidade de vida deve ser considerada como um todo. Neste artigo você poderá ver tudo e com detalhes sobre o campo das políticas públicas e como elas afetam o nosso país. Ainda vai entender quais são as funções do Tribunal de Contas no controle dessas políticas e como são alteradas ou aprovadas em nosso país. Política pública, o que são e para que servem? A definição de política pública é ampla. O termo pode ser usado para designar um conjunto de ações do Estado para atender a necessidade primária da sociedade. O conceito de política pública, ou seja, qualquer atividade realizada para o povo por meio de organização do Estado, configura-se como base para a relação entre o governo e o povo. Portanto, as políticas públicas devem ser realizadas a partir de todas as esferas do poder de um país: judiciário, legislativo e executivo. Política pública são as ideias e programas que um governo usa para tentar melhorar a vida dos seus cidadãos. Uma política pública pode abordar vários temas de interesse da sociedade, até regras administrativas estabelecidas por burocratas no poder executivo ou mesmo simples diretrizes emitidas em nível local. Continuaremos em um próximo vídeo.